Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Quem Vê Caras Não Vê Articulações. Eu sou a Bruna, esta é a minha colega Cláudia. Olá a todos. E hoje vamos fazer um podcast com o título de... Cláudia, ajuda-me. Então, o título desta semana é Chavões das Doenças Reumáticas Juvenis, Verdades e Mitos. Exato. A primeira frase que nós tínhamos planeado para dizer é: mas é tão bonita, nem parece nada doente. Queres comentar, Cláudia? Sim, esta frase eu acho que já foi muito recorrente a ouvir durante toda a minha vida, desde que tenho artrite idiopática juvenil, e leva-nos muito para o título deste podcast, do podcast geral, Quem Vê Caras Não Vê Articulações, porque é exatamente isso. Porque quem vê um jovem ou uma criança com este tipo de doenças reumáticas não entende, não vê, não sente o que essas crianças estão a passar e a sentir, não percebe como é que uma criança que parece saudável, que brinca como as outras, tem uma doença que lhe pode dificultar muito a vida, porque normalmente estas crianças, ou não são estas crianças, todas as crianças têm muito a característica de ultrapassar todos os desafios que têm. Eu lembro perfeitamente de ser pequena, de ter um joelho inchado, e correr na mesma. Ia a cochear, ia como conseguia, mas eu ia a correr na mesma. E lembro-me dos meus pais me perguntarem: Cláudia, não dói o joelho? Não me dói absolutamente nada. Eu corria como as outras. E, e isto é muito verdade, e as pessoas que estão de fora não conseguem perceber, não conseguem perceber estes sintomas e não os conseguem ver. Sim, acho que esse também é um dos principais motivos de colocarmos o nome do nosso podcast de Quem Vê Caras Não Vê Articulações. Porque veem a nossa cara, pensam que somos... nós somos como todos os outros, mas temos este problema em que não é visível a esse ponto. Sim. Depois, se calhar passávamos para a próxima, que é uma coisa que também costumamos ouvir muito, que é: mas tu não és muito nova para ter reumático. Porque normalmente as pessoas associam exatamente este tipo de doenças a pessoas mais idosas. O que é que dizer sobre isto, Bruna? Pronto, a nossa terceira frase também tem a ver com a idade, que é: a minha avó também tinha a mesma doença e sofria muito do reumático. É isso, é as idades, pensam que só por sermos crianças, jovens, adolescentes, não podemos ter artrite, não podemos ter doenças reumáticas, enquanto é uma completa mentira. E pronto, os mais velhos também têm, é verdade, mas ser comparado com uma pessoa mais velha também acho que não é o mais correto, porque somos crianças, queremos brincar, e não me sentia bem quando ouvia esse tipo de frase. E tu, Cláudia? Sim, é muito por aí. É verdade que na nossa sociedade este tipo de doença está interligado com o avançar da idade, e é verdade que é muito frequente em pessoas mais idosas, mas também acontece bastante em crianças e jovens, e é muito essa a nossa motivação para estar aqui, que é sensibilizar exatamente a população e a sociedade para este tipo de doenças em crianças e em jovens. Por acaso estavas a falar não tem muito a ver com pessoas mais velhas, mas estava-me a lembrar do episódio que me aconteceu recentemente.
eu tive que ir ao oftalmologista de urgência porque tinha um ramosito no olho, não era nada de grave, está tudo bem. Era super benigno, mas por precaução fui na mesma. E atendeu-me uma doutora que não me conhecia, não sabia do meu caso, ficou absolutamente escandalizada com o que eu lhe estava a contar. Fazia, infelizmente, UBIs frequentemente. E que até já e perguntou o meu, mas como assim? Mas quantas UBIs é que teve até agora? E eu simplesmente não consigo responder essa questão, porque se desde os 4 anos de idade que tenho UBIs, vai ser difícil de eu. Porque até há algumas que eu nem sei que tive, portanto, é impossível dizer. E ela ficou absolutamente escandalizada e até me disse que seria impossível eu ter UBIs aos 4 anos de idade. E eu então respondi e disse, pois. Acabou de me dizer que considerava muito um doutor que eu até tinha o meu primeiro oftalmologista e que era realmente muito bom nessa área e tudo. E eu então disse, olha, o doutor Jorge Palmas, quando me viu a primeira vez, disse efetivamente que eu já tinha mazelas, já tinha consequências de uma UBI que eu já tinha tido. E ela, pronto, não é? Claro, teve que aceitar o que eu estava a dizer, mas portanto, até da parte médica ainda se vê alguma não aceitação da ocorrência deste tipo de doenças em idades muito jovens. Sim, eu também tenho uma experiência com um médico. Fui às urgências, já não me lembro bem porquê, era relativamente. Devia estar no secundário não, no básico, para aí. E fui às urgências e um médico das urgências não sabia qual é que era a minha doença. Teve a minha mãe que explicar-lhe o que é que a minha doença fazia porque ele não sabia. E eu achei isso, na altura eu lembro-me que saí super revoltada. Como assim um médico não sabe a minha doença? Sim, sim, às vezes uma pessoa até fica com medo de com quem é que vai lidar quando entra num hospital de uma forma mais urgente, porque nunca se sabe. E atenção, estamos hoje em 2023, porque isto em 1998 era uma novidade Era diferente. para 90% se calhar da população. E era muito complicado, lembro-me. Principalmente em oftalmologia. A minha mãe tem trauma completamente em oftalmologia, porque ela dizia que ia a uma consulta e que percebia nitidamente que percebia mais daquilo do que o próprio oftalmologista. Normalmente nós devemos ser acompanhados mais ou menos de 3 em 3 meses, ter uma consulta de rotina da oftalmologia, principalmente em alturas de crise, não é? E o oftalmologista dizia à minha mãe, não, uma vez por ano chega perfeitamente. E ela ficou assustada e foi aí que... E se calhar foi essa área que então tivemos mais dificuldade em arranjar alguém de confiança. Mas muito, muito porque aí então existia o estigma de se relacionar este tipo de doenças a idades mais avançadas. Então acho que é um bom mote para passarmos para as próximas frases. Acho que és tu. Sim, posso ser eu. Então, a próxima frase que nós queríamos abordar é: isso são dores de crescimento, para de querer chamar a atenção. Isto é uma coisa que já nos foi dito algumas vezes, mas por pessoas que não conviviam assim tanto connosco, não é, Bruna? Pois, principalmente professores de educação física, mas Sim, é, sim. Principalmente por professores. Se calhar. pois, Eu lembro-me até que tinha uma professora, que tive uma professora que não compreendia de todo o que é que se passava na minha vida, porque ainda por cima ela apanhou-me só um ano, exatamente no ano em que eu tive mais crises até hoje. Portanto, eu estaria ali no básico e eu estava com tantas crises, então de manhã era uma coisa muito má, ou seja, cada dia era um dia, nós sabemos como é que é, não sabemos como é que é, sabemos como é que vamos a adormecer, não sabemos como é que vamos acordar no dia a seguir, e essa altura foi muito problemática. Quando eu acordava, a minha mãe até tem esta frase muito engraçada, que é:
tu quando acordavas naquela altura havia vezes que parecias mesmo uma velha, porque eu estava rígida, todas as articulações estavam ali, eu não conseguia mexer. Minha mãe tinha que fazer um banho de imersão com água quente para eu me começar a libertar e conseguir mexer, mandar por aí fora. E, obviamente, tinha que chegar atrasada, não havia outro tipo de... E atenção, a minha escola a pé fica a 2 minutos da minha casa. Eu moro à beira da minha escola primária, mas a questão era que era impossível sequer eu vestir-me naquelas condições. Portanto, tinha que ser feito esse esforço. Tinha muita fisioterapia nessa altura, portanto, tinha que haver ali uma elasticidade entre a escola, os meus pais para me levarem lá, ou alguém para me levar lá, mas eu é que estava cansada, não é? Porque eu é que tinha que acordar, e tinha que lidar com as dores, e tinha que lidar com a lucidez matinal, e tinha que ir para a escola, e tinha que fazer testes, e tinha que ir para a fisioterapia e voltar para a escola. E, portanto, pretendia-se mais compreensão da parte da professora que me acompanhava todos os dias e que via isto todos os dias. E ela nunca foi compreensiva a esse ponto. Mas tudo se ultrapassa. Isso sem dúvida. E eu só tenho boas recordações desse ano, apesar desta complicação toda. E eu não consigo ligar esse ano a um ano mau. Foi mais difícil, foi mais desafiante. Mesmo em termos de aprendizagem na escola, claro, obviamente foi mais desafiante, como é que não poderia ser. Mas só tenho recordações boas. Não sei se tem assim alguma Eu, história para eu por partilhar. acaso, acho que nunca passei assim por um professor que lida diariamente comigo, que rejeitasse a minha doença. Por acaso tive uma diretora de turma espetacular e que apoiava-me e que procurava saber mais e os meus direitos. E queria sempre saber como me ajudar a lidar com aquela doença. Até que eu tive uma chatice com uma professora de educação física que era daquelas que acha que isto é para chamar a atenção. E a minha diretora de turma disponibilizou-se sempre a falar com ela, a fazer uma reunião com ela, com a minha mãe, comigo. Pronto, a professora às vezes não aparecia, a outra professora, mas eram casos assim mais extremos. Acho que é importante termos estas duas diferenças, de que ainda bem que ainda bem, quer dizer, acho muito mal teres tido essa convivência, mas acho que é bom mostrar que há professores principalmente que não lidam com a doença, mas há professores que nos podem ajudar Sim, realmente. sim. E eu E tive pronto, exatamente. Esta foi o exemplo mais dramático, digamos assim, que existiu, porque eu tive professores espetaculares. Tive até uma professora que até já tinha tido outros alunos com doença reumática. Eu lembro perfeitamente dela estar super atenta a tudo que eu fazia, se eu estava cansada de escrever, para pedir fotocópias aos meus colegas dos apontamentos. Pronto, sempre muito, muito prestável, sempre muito atenta. E tive uma professora de educação física que me marcou por termos tido um primeiro impacto muito forte, porque quando eu lhe disse que tinha artrite idiopática juvenil, ela pensou, bem, exatamente, vem aqui exatamente alguém com uma desculpa para não fazer educação física, ou seja, exatamente estes chavões que estamos a falar agora, mas ela percebeu, claro, com a convivência comigo, que eu não era por ser preguiçosa, não era uma desculpa, era efetivamente porque estava em crise e que sabia que eu não ia poder correr como os outros colegas, que eu não ia poder saltar como eles, que eu não ia poder dar tudo fisicamente como eles podiam. E foi incrível ela deu-me aulas no 11º e 12º, ou 10º, já não me recordo bem, mas foram 2 anos de secundário. E houve até um ano que eu não pude mesmo fazer aula, já não era sequer, não podia correr ou fazer exercícios com mais impacto, era mesmo não podia fazer aula. E ela foi incrível pedir para fazer trabalhos e apresentações, até cheguei a entrar na tese de mestrado que ela estava a fazer, como um exemplo de alguém que tinha outro tipo de dificuldades, mas que mesmo assim conseguiu
e conseguiu fazer as aulas e acabar bem a educação física com outro tipo de capacidades. E, portanto, acho que há exemplos das duas formas, e ainda bem que existem e professores são incríveis, mas claro, como todas as áreas, há pessoas boas e há pessoas que não são tão boas. Uhum. Então, a nossa próxima frase o nosso próximo chavão é: essa dor é psicológica, não penses nela. Pois, isto é muito fácil, não é? De se falar. Aliás, nesta frase pegávamos em tudo o que são doenças relativamente, ou doenças com dor, que toda a gente diz, não, isso estás aí a querer chamar a atenção e não penses mais é nisso. E não é Acho bem que assim. pois, acho que é tipo, é como se dissessem: o frio é psicológico. Eu Exato. costumo de gozar muito quando estou com algum frio a dizer: isto é Isso é psicológico. psicológico. Mas é tudo psicológico, Infelizmente mas não, não é. porque Não é, nós sentimos nós e sentimos bem. e não é só a dor, atenção, porque há dor, há rigidez, há aquela sensação da articulação presa, que quer dizer, nem sei se há alguma articulação que está presa, nós vamos estar confortáveis. Porque se pensarmos no joelho, é imensamente desconfortável. Mas se pensarmos até num dedo, não é? Também, e não dá para deixar de pensar numa articulação que está presa e que está dolorida e que dói constantemente e que uma pessoa até quer dormir e não consegue porque sentimos aquele calor, aquele rubor que temos na articulação e simplesmente não acontece deixarmos de pensar na dor. Às vezes há dores que são tão constantes que uma pessoa até se esquece que as tem. Isso às vezes pode acontecer, mas já é um estado muito mau. Pois é. Eu às vezes costumo dizer aos meus amigos e aos meus colegas que, porque eles às vezes, estou aqui com uma dor no joelho, já sei o que é que tu sentes. E eu assim, eu não sei qual é que é o teu nível de dor, por isso não vamos comparar. Sim, sim. Mas todas as dores são dores e temos que respeitá-las. Exatamente. No máximo podem-nos dizer, olha, mas já tomaste alguma coisa para ver se te alivia essa dor? Não, agora Pois. deixar de pensar na dor não vai ajudar muito. E Hum, pronto. E para o nosso último chamal, claro, para culminar tudo isto isso é só preguiça e tu não queres é fazer as coisas. É assim, vou ser verdadeira. Será que alguma vez já usei a desculpa? Não, acho que não. Acho que nunca. Claro, às vezes a gozar digo, mas olha que eu tenho reumático, eu não posso fazer isso. Não sei se Também já digo usaste muito. tu, não é? Já. Houve uma professora que disse-me isso, do Isso é preguiça, Uhum. e eu respondi-lhe que eu não posso utilizar estou com dores enquanto não estou com dores, porque se eu tiver realmente dor, ela depois não vai Lá está. valorizar. Ou se isso acontecer, depois o próximo que vem. Eu sempre penso muito na pessoa que vem depois de mim e o impacto que pode trazer. E eu assim, se a professora não acreditar em mim, outra pessoa vai ter que fazer mesmo com dor ou vai ser desvalorizada de alguma forma. Por isso, acho que nunca utilizei isso como uma desculpa. Claro que já fiz essas brincadeiras, tu disseste, olha, mas olha que eu tenho Não reumático, está quero pôr a bem? mesa, tenho reumática, eu não posso ir apanhar laranjas. Sim, Mas sim. sim, é muito isso e é assim, a verdade é uma. A realidade é que, pelo que eu me tenho apercebido, eu acho que até já ouvi algum médico ou algum investigador a falar sobre isto, que é as pessoas que têm este tipo de problemas, os jovens que têm este tipo de problemas, derivado ao seu estado inflamatório ativo
Ou seja, o corpo está a trabalhar constantemente, porque há ali alguma coisa que ele estranha e está constantemente a trabalhar, e portanto isso tira-nos energia, isso tira-nos, quer queiramos, quer não, isso tira-nos energia e tira-nos muita vontade de fazer certo tipo de coisas, é normal. E as próprias dores, a própria rigidez de manhã, tira-nos a vontade de sair da cama, não é? Eu lembro-me de acordar com dores, até por acaso foi depois do Covid, acho que é a lembrança que eu tenho mais de dores de rigidez matinal, acho que é por aí. E lembro-me de acordar e pensar, bem, outra vez dores nas mãos, já não suporto isto. Claro, não dá vontade de encarar o dia e de seguir, mas a verdade é outra, é que nós, como jovens e crianças que temos este tipo de condição desde tenra idade, também somos muito perseverantes e também sabemos lutar e ultrapassar esse tipo de desafios. Sim, eu também, depois do Covid, eu tive Covid e depois desse Covid eu tive, assim, uma inflamação muito ativa nos joelhos. Já não lembro se isso foi no meu 11º, 12º, penso que seja no 12º, em que eu ia a pé para a escola depois. E eu também, por acaso, vivo perto, relativamente perto, é 10, 15 minutos, só que entre a minha escola e a minha casa tem uma subida. E eu demorava 10, 15 minutos a fazer, e eu demorei meia hora para fazer a primeira vez, e eu chegava com dores. Até que eu comecei a pensar, ok, estou com rigidez, tenho que me levantar mais cedo. Mas levantar-me mais cedo, acordo com dores e ainda me tenho que levantar mais cedo, é o que eu penso. Mas foi uma fase que acabou por passar e com medicação passou, e acho que é isso que nós temos que pensar, que é um dia de cada vez e estratégias para conseguir, digamos, amenizar a dor e as situações que decorrem dela. Sim, sem dúvida. E com isto terminamos, não é? Também se calhar já ultrapassamos um bocadinho o tempo definido. Mas foi uma boa conversa, eu acho. Sim, agradeço a toda a gente que nos ouviu. Peço para deixarem nos comentários dicas, sugestões, o que estão a achar. Já agora deem um like, subscrevam e muito obrigada. Cláudia, queres dizer alguma coisa? Não, quero me despedir e agradecer aos nossos ouvintes e aos nossos espectadores. Até à próxima. Adeus! Tchau!